Você já ouviu falar em burnout? Já por acaso teve acesso a algum comentário ou alguma situação, alguma notícia sobre a síndrome de burnout? Não? Então, assista esse vídeo porque nós vamos falar sobre o olhar da gestão, os efeitos bastante nocivos aos colaboradores que são acometidos por essa síndrome de burnout, ok? Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre uma situação bastante comentada nesses últimos meses, que é a síndrome de burnout. Mas antes, queria agradecer a todos os nossos inscritos no canal pela grande força que estão dando. O nosso canal está crescendo semanalmente, novos inscritos, isso é muito bom. E a gente não pode deixar de ratificar, de pedir mais uma vez para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal. Vamos trazer novos gestores, mais gestores para que possam participar desse momento, sugerir temas, enfim. A sua inscrição e também você convidar os seus amigos para poder participar desse canal é muito importante. Então, a sua inscrição, obrigado, e conto aí com a sua ajuda para a gente crescer cada vez mais. Gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like, que também é muito importante para o crescimento do canal. E os comentários estão aí, você pode sugerir temas, enfim, a sua participação ela é fundamental para que esse canal se torne realmente um espaço de discussão para todos aqueles que atuam na área de gestão. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, aí, muito obrigado pelo crescimento que nós estamos recebendo de todos vocês, beleza? Bom, mas vamos falar de burnout. Ah, eu queria começar esse vídeo, até uma questão de ética profissional, colocar o seguinte: burnout é um tema que está sendo muito tratado na internet, através de médicos, psiquiatras, psicólogos e pessoas ligadas a essa área, por ser uma síndrome médica, em que precisa de um apoio médico, ok? Então eu gostaria de colocar isso logo de abertura nesse vídeo. Por quê? Porque nós vamos tratar os efeitos dessa síndrome pelo aspecto da gestão. E aí eu procurei conhecer, saber, escutei muitas opiniões, muitos vídeos para poder reunir as informações importantes para um gestor sobre essa síndrome. Aqui nós não vamos tratar tecnicamente da síndrome, porque nós não temos expertise para isso. Por isso, aqui no link da descrição do vídeo, vocês vão ter alguns links complementares de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, que vocês poderão ter um acesso a maiores informações pelo olhar médico. Tá? Isso é muito importante a gente ressaltar, para que a gente, vamos dizer assim, além da ética profissional, a gente esclareça que o nosso objetivo aqui é passar para o gestor, aqui o líder de equipe, sobre esse tema, a necessidade de ele conhecer esse tema e, principalmente, quais são os efeitos que acontecem junto aos seus colaboradores, ok? Então, vamos tentar esclarecer essa síndrome. Bom, burnout, como eu acabei de falar, é uma síndrome que altera todo o comportamento de um indivíduo, tá certo? E essa alteração, ela acontece após um longo período de estresse, e aonde esse estresse ele é acompanhado por uma série de atitudes, modificações de vida que aquela pessoa ela teve. E por que nós estamos falando em burnout nesse momento? Burnout não é novo, né? Não é algo que surgiu agora. Porém, essa pandemia que nós estamos vivendo, e principalmente o confinamento, ele modificou a vida das pessoas.
Então, dentro de uma vida normal, todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos os nossos estresses, né, naturais de uma vida moderna, porém, nós temos aí um outro lado, que é a nossa, vamos chamar, a válvula de escape. Então, através dessas atitudes ou atividades, você consegue não só ter uma forma de esvaziar, de tirar a pressão do estresse que você vive, como também você se alimenta de novas energias. Então, quando você pratica um esporte, quando você vai à praia, você toma um shopping com os amigos, na realidade o teu estresse está lá. Porém, é uma forma de você liberar um pouco a pressão. É como mais ou menos uma panela de pressão, né? A partir do momento que ela começa a ter um volume de vapor lá dentro, se você não tiver aquela válvula, ela vai explodir. A válvula permite que você, vamos dizer assim, libere aquilo que está em excesso e continue cozinhando o alimento. E na realidade, nós somos assim, nós precisamos de todo esse conjunto de atividades que nós fazemos fora o trabalho, para que a gente possa, vamos assim, recompor as nossas energias. E nesse confinamento, muitas dessas atividades foram tiradas. Ou seja, qual é a nossa válvula de escape num período de confinamento, né? Nós temos ainda a nossa família, nossos filhos, enfim, as atividades de leitura, de fazer um curso online, enfim. Mas assim, todo o lado social ele foi amplamente modificado, né? Ele sofreu uma interferência muito grande. E isso, vamos dizer assim, não só agravou, como potencializou as pessoas que passaram a manifestar algumas situações que os médicos identificam como está passando por um momento de síndrome de burnout. Então, eu vou passar para vocês algumas situações, né, alguns efeitos que a crise ela provoca, para que a gente possa identificar é, no dia a dia do trabalho de um líder de equipe, como ele identifica uma pessoa que talvez ela precise de um apoio e de uma recomendação, de um olhar, de uma avaliação muito mais médica do que propriamente gerencial. Então a gente precisa estar ligado para diferenciar quando um colaborador nosso está passando por uma situação mais de desatenção ao trabalho ou quando aquilo é uma consequência de algo mais sério, tá? Então, pelo que a gente conseguiu estudar, todo estresse ele tem um efeito positivo no ser humano. Por quê? Porque ele provoca no ser humano a capacidade de reação, né? De ele buscar. Então, todo mundo que conquista alguma coisa, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele vive no estresse, na conquista dos seus objetivos, né? Dos seus segundos preciosos para alcançar a sua medalha. Então, todo o estresse no trabalho te faz você se mover, buscar cursos, ser mais produtivo, enfim, ter um olhar onde você capta esse estresse e transforma ele numa energia para que você alcance os resultados que você estava esperando ou que você se propôs a alcançar. Então, o estresse, nesse primeiro momento, ele é muito salutar, ele faz parte de um processo de motivação, vamos chamar assim. E isso até é importante, a gente também ter um olhar no processo, no ciclo motivacional, como o estresse ele trabalha. E isso vai ser alvo de uma série de vídeos que nós vamos lançar sobre motivação de equipes. Porém, esse estresse, a partir do momento que ele é contínuo, ou seja, ele começa a ter uma durabilidade muito grande, uma intensidade muito grande, e você não tem uma possibilidade de recarregar as suas baterias, né, vamos dizer assim, ele começa então a te provocar uma queda da sua produtividade, do seu rendimento. Então, dentro dos profissionais que a gente conversou ou que nós tivemos acesso a trabalhos feitos, eles classificam em basicamente 3 estágios que uma pessoa pode passar.
Não que esses estágios sejam claramente identificados ou sequenciados, onde acaba um, começa o outro. Às vezes eles acontecem ao mesmo tempo, mas eles representam situações bem características, bem fáceis de a gente identificar. O primeiro momento, o primeiro estágio que o indivíduo passa, é quando ele tem esse estresse muito prolongado, é o hiperfoco. Ele fica uma pessoa extremamente focada, ele você alcança por esse foco uma produtividade muito grande, e isso realimenta, ou seja, cada vez mais ele tem mais foco, cada vez mais ele tem mais produtividade, e isso faz com que ele se concentre extremamente no trabalho. Ele começa, sem perceber, ou às vezes por opção, ele começa a deixar de lado todo um conjunto de atividades sociais, vamos chamar assim. Então é aquela pessoa que você convida para ir ao cinema, ela diz que não pode porque tem um trabalho para fazer. Você convida para ir a uma praia, não que eu tenho que terminar um projeto, um relatório. Ou seja, a vida dessa pessoa passa a ser esse trabalho. Quer seja pelo estresse ou por uma identificação que ele fez, que ele precisa realizar, ele precisa se dedicar, ele precisa produzir mais. Então, num primeiro momento, vamos assim, ele passa a ser aquela pessoa altamente produtiva e com assim, um alto grau de comprometimento. Bom, esse estágio ele é natural a partir do momento que você tem um ciclo em que ele termina, ou seja, a partir de um determinado momento, esse estresse diminui e ele consegue assim, oscilar em momentos mais produtivos e momentos menos produtivos, que é o nosso normal, né? E ele começa a voltar a praticar as atividades sociais dele, ou seja, vida normal. Mas se isso não acontece, esse indivíduo vai para um segundo estágio, que é muito caracterizado por ele apresentar, primeiro, uma irritabilidade muito grande. Ele fica muito irritado com muitas coisas. Um alto grau de ansiedade, né? Ou seja, ele está ansioso por tudo, ansioso pelo resultado, ansioso pelo que vai acontecer. Ou seja, essa ansiedade começa a ficar muito visível. E uma impaciência. Então, tanto essa impaciência como essa irritabilidade, ela pode ser manifestada desde com colegas de trabalho, consegue ser manifestada com a chefia, com a liderança, até mesmo em casa, com os amigos, ou seja, você passa a ser uma pessoa com os nervos à flor da pele, pavio curto, vamos chamar assim. Mas isso de uma forma muito intensa, de uma forma muito visível. Não é aquele pavio curto porque o seu time perdeu. Não, mas é de uma maneira crônica. Então a gente, ou seja, começamos com uma alta produtividade, né, com um hiperfoco, depois passamos por uma irritabilidade, por uma impaciência crônica, uma ansiedade muito grande, e isso começa a trazer momentos de angústia, momentos até mesmo de palpitação, de insônia, porque você está totalmente consumido por aquele momento. E aí nós vamos para o terceiro estágio, que devido a essa irritabilidade, todo esse momento que você está vivendo, esse universo que você está vivendo, você tem uma exaustão, ou seja, é como se você tivesse esgotado todas as tuas forças, todos os teus recursos, e você entra numa exaustão, que é a exaustão. Logo depois vem o quê? A apatia. Então você vê, às vezes, um corredor de maratona, quando ele chega enquanto ele está correndo, ele está ali com o gás dele, mas na hora que ele cruza a linha de chegada, às vezes ele desaba. Por quê? Porque ele conseguiu trazer para fora toda a energia interna que ele possuía. E agora ele vai entrar no momento de repor essas energias. Então, o terceiro momento é uma exaustão e é uma apatia muito grande, é um esgotamento do corpo. Burnout é como se você perdeu todo o seu combustível, né? Você deixou todo o seu combustível ser esgotado e você simplesmente saiu de cena, vamos chamar assim, né? Você saiu daquele momento que você tinha
de produção. E essa exaustão, essa apatia, ela tem vários impactos. Tem o impacto no esgotamento físico do corpo, ou seja, é aquela pessoa desanimada, cansada, memória começa a falhar, ou seja, você tem uma tristeza profunda porque você se vê impotente de reagir, mas não é impotente porque você não quer, é impotente porque você não tem energia para reagir àquele momento. É dificuldade para você realizar tarefas. Então, ou seja, entra assim, num quadro que quando a chefia não está preparada para identificar, ela começa a perceber ou achar que aquele funcionário ele está desanimado, ele não quer mais produzir, ou ele está descontente com a nossa empresa. Não, não é nada disso. Ele está precisando ali de um apoio muito grande, né? De uma forma de você assim, olhar e chegar próximo a esse colaborador, porque ele na realidade ele está precisando de uma grande ajuda, né? De uma grande ajuda sua. Tem também outros autores que, além do trabalho, quer dizer, o que causa o burnout, também tem alguns autores que falam, primeiro, o trabalho em excesso, né? O trabalho em excesso no sentido que, vamos dizer assim, aquela quantidade de tarefas assim, é superior ao que ele consegue produzir. Então, isso também leva a um estresse muito grande. Uma outra coisa, quando o reconhecimento ou as recompensas vindas da liderança, vindos da empresa, vindos da família, ou seja, é uma pessoa que faz muito, mas ele não tem nenhum estímulo de incentivo, ou de recompensa, ou de reconhecimento pelos resultados que alcançou. Isso vai minando as energias da pessoa. Uma outra coisa é quando a pessoa não tem mais controle sobre o trabalho, ou seja, o trabalho passa a controlá-la. Então, foi o que nós conversamos, o foco dele é trabalhar 24 horas, se possível 48, porque é o que ele enxerga sendo necessário para ele atingir algo que ele também não consegue definir muito bem, né? Outra coisa, assim, ele está num ambiente que falta imparcialidade. E isso, dentro do grau do ciclo motivacional, como eu falei para vocês, quando você está num ambiente que você sabe ele é imparcial, você começa a ficar numa linha, no fio da navalha, como se diz, né? Você começa a ter uma insegurança muito grande de operação, porque você não sabe quais são os critérios e valores pelos quais você vai ser avaliado, né? Então, tudo isso, ou seja, tudo isso acontece de maneira a levar o indivíduo a desenvolver essa síndrome, tá certo? Além disso, importante a gente voltar a falar de uma situação, e por isso que a gente está comentando essa síndrome agora. Por quê? Porque com o confinamento nós tiramos a capacidade de reenergizar as nossas vidas. Ou seja, nós ficamos confinados a um determinado espaço, a um determinado conjunto de atividades possíveis nesse momento, em que, vamos dizer assim, eu não consigo repor, né? Eu não consigo buscar do ambiente externo, das minhas atividades, vamos dizer assim, externas, aquilo que eu preciso, que é ou a liberação dessa energia do estresse, ou eu trazer uma energia, né? Muita gente fala, eu fui hoje, dei um passeio numa cachoeira, numa mata, numa praia, e foi revigorante. O que é revigorar? É você buscar novas energias para que você possa abastecer a sua motivação, né? Já que a gente fala que motivação é um impulso de dentro para fora. Você precisa ter energia para estar motivado. Senão você não consegue atingir o grau de motivação necessário para que você possa se envolver. Então, no momento que você não se envolve, você não tem o quê? O comprometimento. Então, para a gente finalizar e assim, dar um fecho nesse vídeo, gestores, olhem, conheçam o burnout. Procurem saber, procurem ter maiores informações com psicólogos, psiquiatras. Tem muitos bons vídeos no YouTube sobre isso, no sentido de você
conhecer essa síndrome, saber que essa síndrome existe independente da pandemia, porém, com a pandemia, ela tem se agravado pelos fatores que nós já conversamos aqui. Então, se você tem um funcionário que ele apresenta uma irritabilidade, se constante durante muito tempo, você já teve uma conversa e você não conseguiu reverter esse processo de irritabilidade. Ele se parece exausto, cansado, desanimado. No momento que você percebe uma impaciência com pequenos problemas, impaciência em lidar com o seu colega de trabalho, impaciência de conversar coisas às vezes até simples. Se essa pessoa ela está arredia de convites que você faz ou que você percebe que ele se afastou do que ele gosta de fazer nos seus momentos de lazer, liguem o sinal amarelo, tá certo? Ou seja, atenção, procurem conversar mais com esse colaborador, procurem identificar mais se esses sintomas que nós mencionamos aqui no vídeo, eles estão presentes e dentro das ferramentas que a sua empresa possa oferecer e até mesmo com um olhar de indicação de vídeos ou enfim, tem N ações que o gestor pode fazer, não só no ambiente da empresa, encaminhando ele para uma área de apoio, que normalmente está na área social, serviço social, recursos humanos, enfim. Ou até mesmo, caso isso não seja possível, de você procurar de uma maneira, vamos dizer assim, mais superficial, tentar chamar a atenção da pessoa para que ele volte a praticar atividades, enfim, até mesmo recomendando que ele busque um auxílio de um psicólogo, enfim, de algum serviço gratuito na internet. Nós temos hoje várias possibilidades de trabalhar nesse sentido. O importante você saber, gestor, que às vezes o seu colaborador pode estar passando por uma síndrome e que esta síndrome está provocando uma série de motivos para você ter um olhar às vezes crítico, que essa síndrome pode estar causando uma série de efeitos no seu comportamento, na sua forma de agir e de reagir, que você precisa diferenciar por ser uma síndrome de uma situação de apatia normal do trabalho, uma pessoa que, vamos supor, perdeu a vontade de trabalhar na sua empresa, ou enfim, não está satisfeito por algum motivo, ou seja, é algo que ele precisa do seu apoio para poder encontrar um caminho de volta a estar bem, estar feliz. Então, o que a gente busca aqui com esse vídeo não é esclarecer tecnicamente o burnout, porque, como eu falei, nós não somos médicos e nós não somos da área específica que tem essa expertise, mas nós queremos lançar muito mais um vídeo para lançar esse tema para uma discussão, para um conhecimento, para que a gente não cometa erros nesse momento tão difícil que a gente vem passando e que a gente pretende agora, com essa retomada responsável das atividades, a gente pretende vê-lo ultrapassado o mais breve possível, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, participe, comente aqui embaixo, e eu recomendo também vocês conhecerem a série Lidere, que é a série que fala sobre processos de liderança. E, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês que tem colaborado para o crescimento do canal. Meu muito, muito, muito obrigado. Ok? Gente, até o próximo vídeo. Tchau!